Aleluia. Obrigada. Aleluia. Aleluia. Graça e paz, igreja. Amém. Ai, Pai, o Senhor é tão bom. Nós temos que ter muita gratidão. Sabe que muitas vezes a gente não tem tido a gratidão necessária. No domingo passado, o pastor Alexandre começou falando sobre gratidão. E como eu fui tocada com aquela palavra. Às vezes a gente acha que é um versículo que a gente já conhece, mas sabe, tem coisas que a gente precisa ser grato, mesmo já conhecendo, mesmo já entendendo. Porque uma palavra vindo da parte de Deus pode salvar a nossa alma. Sabe, nós fomos salvos no Espírito, graças a Deus. Quantos salvos aqui? Quantos têm certeza da salvação? Se você ainda não tem certeza da sua salvação, no final do culto, em nome de Jesus, você vai ter. Amém? Porque nós fomos salvos pelo Senhor. E espiritualmente, nós somos nova criatura. Aquilo que ficou para trás já é passado, coisas velhas e tudo se fez novo. Amém? Eu sei que muitos creem no Senhor e aí no mundo afora todo mundo fala que sabe quem é Jesus, mas a gente sabe que é necessário a gente nascer de novo. E nascer de novo não é da carne, mas é do Espírito, porque nós fomos feitura do Senhor, como Ele é, Espírito. E é por isso que às vezes quando a gente faz algumas coisas espiritualmente, as pessoas não estão totalmente conectadas, porque precisa, de fato, deixar a carne de lado. O seu intelecto de lado. Às vezes você não vai entender, mas obedeça o comando do Senhor. Amém. Obedeça quando o Senhor trouxer uma instrução para um homem, uma mulher de Deus, que está falando em nome de Deus aqui. Obedeça. Amém. Porque Deus quer nos alcançar. Eu queria que projetasse aqui para mim, por favor, 1 Coríntios 3:9, eu vou ler na versão NVI. É um versículo somente que eu vou ler agora, mas é que tem tudo a ver com o que nós vamos falar. Eu quero que você entenda que de Deus nós somos cooperadores. Amém? A palavra de Deus diz assim: pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Olha a palavra cooperação. O tema da minha ministração, para quem vai depois estar ali na mídia, depois vai disponibilizar, é justamente isso. De Deus somos cooperadores. Sabe o que você acabou de fazer aqui? Cooperou com o Senhor. Sabe quando você levantou a sua mão, dando glórias a Deus, além de exaltar o seu Pai, você está cooperando com o Senhor. Sabe quando você tira o seu dízimo e traz para essa casa, você está cooperando com o Senhor. Você está cooperando com uma obra. E eu sinto no meu coração em falar isso, queridos. Precisamos saber onde estamos investindo nosso dinheiro. Amém. Aleluia. Quando fala de dinheiro, o negócio fica bem estranho, né? Mas eu quero te dizer, dinheiro aqui não é nada perto daquilo que o Senhor está fazendo com a gente, comigo, com você. Sabe, nós temos uma igreja séria. Nós temos uma igreja sólida. E eu sei aonde eu estou plantada. Eu quero que você também tenha isso na sua mente. Onde você está plantado? Eu me lembro quando a gente angariou recursos para comprarmos essas cadeiras. As cadeiras eram de plásticos. E foi um mover, foi um rebuliço. E sabe, eu vi muitas pessoas sendo levantadas. E é engraçado que pessoas que tinham família de 3, 4, pagando por 10 cadeiras. Sabe por quê? Pensava nos irmãos que iriam chegar. Não pense apenas em você, querido. Pense nos outros. Amém? Nós precisamos ter a mentalidade de reino. E a mentalidade de reino é sempre
para transbordar. Transbordar para quê? Deus não gosta de desperdício. Você viu lá na multiplicação de pães e peixes. Ele mandou passar depois as cestinhas, recolhendo tudo aquilo que foi, de alguma forma, desprezado, desperdiçado, daquilo que sobrou. Porque Deus não gosta de desperdício, não. Mas Ele gosta de transbordar. Ele gosta de transbordar para quê, então? Para que a gente possa molhar os outros. Para que a gente tenha não apenas para a gente, mas para os outros também. E isso é uma forma de cooperar. Amém? Sabe, a Bíblia quando fala aqui que de Deus nós somos cooperadores. Eu fui pesquisar a palavra cooperadores. E ela, traduzida do grego, significa sinergos. Que é a junção de duas palavras. A primeira partícula, que é o sim, significa juntos. E a segunda partícula, que seria o ergos, é justamente o conjunto, significa o trabalho. Você vai estar junto, trabalhando com alguém. Por exemplo, você já viu algum departamento aqui funcionar sozinho? Não. Você já viu o pastor aqui sozinho, ele cantando, ele tocando, passando a salva? Não. Por quê? Porque nós precisamos de pessoas, precisamos de trabalhar conjuntamente com pessoas. Mas o contexto aqui é justamente Deus falando que dele nós somos cooperadores. Amém. E olha bem, quando a gente vê essa palavra cooperadores, a gente pensa logo nessa sinergia, nesse trabalho conjunto que vai envolver Deus e o homem. E a Bíblia está falando que nós somos cooperadores de Deus. Como quem fala? Ele tem uma grande obra. Ele tem uma missão grande a fazer. E ele está buscando cooperadores. Não é assim? Mas também, da mesma forma, a gente vai ler aqui outro versículo, que nós também temos algo a fazer e Deus coopera conosco. Então, uma via de mão dupla. Aleluia. Pode projetar aqui para mim, Romanos 8, 26, na NVI. Aleluia. A Bíblia fala, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. O Espírito nos ajuda. Quem ajuda alguém não faz pela pessoa. Auxilia. Ajuda. Ajudar é você pegar junto, mas não você assumir aquilo para você fazer. Então, no outro contexto, o primeiro contexto que eu li, nós somos cooperadores de Deus, e aqui a gente olha a palavra invertendo. Deus sendo nosso cooperador, cooperando conosco e nos ajudando em nossa fraqueza. E a gente sabe que o contexto aqui é justamente nos ajudando na nossa vida de fé e de oração. Por que muitas petições não são ouvidas? Você já parou para pensar? Por que muitas pessoas fazem muitas orações, têm uma vida de oração, de confissão da palavra? O que está faltando? Queridos, nós não vamos fazer nada sozinhos. Não é do nosso jeito. Nós precisamos desenvolver uma dependência de Deus. Dependência. E essa dependência tem que estar nas nossas ações, naquilo que a gente faz para Ele, como cooperador, cooperando com Ele, e também deixando Ele fazer em nós. Porque quantas vezes a gente coloca algo para o Senhor e a gente não entende o papel que nós temos nisso. De sermos cooperadores com Ele. Um exemplo dentro da nossa casa. Às vezes você está passando por uma situação difícil com o seu cônjuge. E aí você vai chegar para o Senhor e vai querer cobrar dele algo. No sentido de eu pedir tanto para o Senhor tocar o coração dessa pessoa. E essa pessoa não muda. Essa pessoa continua sendo agressiva ao falar. Continua sendo brava comigo. E aí Deus olha para você e fala, você está cooperando comigo? Porque a gente tem um papel para cooperar. Só que automaticamente, quando a gente fala que temos algo a cooperar, a primeira coisa que vem é aquele pensamento. Se eu falo que eu tenho algo a cooperar,
já gera para mim uma responsabilidade, sim ou não? E todo mundo quer fugir de responsabilidade. Todo mundo. E é diferente de ser irresponsável. Não estou falando chamando ninguém de responsável, amém? Eu estou falando que, naturalmente, o ser humano, quando tem algo a ser feito que exige dele uma responsabilidade, ele já pensa naquilo como uma obrigação. E aí já quer o quê? Recuar. Quer fugir. Mas Deus me mostrava claramente a necessidade que nós temos de cooperar com Deus, é justamente assumindo as nossas responsabilidades. Assumindo aquilo que cabe a nós fazermos. Eu fui aconselhar uma pessoa a respeito de uma crise no casamento. A primeira coisa, a pessoa lista de A a Z os defeitos. É sempre assim, A a Z. Mas eu falo, mãe, tu se apaixonou por quem mesmo? Não, por ele. Mas não viu nada de bom. Não, eu até vi. Mas é que agora, gente, ninguém muda assim, não. Às vezes a gente está concentrado no defeito. Às vezes a gente está apegado a ver só o lado ruim das coisas. O fato de você não estar vendo um computador nesse ambiente não quer dizer que ele não exista, não, porque ele está bem ali atrás. É só você mudar o foco. Aonde você está olhando. Porque quantas vezes a gente vai apontando para os outros sem olhar para a gente. Aí a primeira coisa, não, mas eu já sou uma pessoa madura, eu sou uma pessoa mais velha, já passei por muita coisa. Queridos, nós estamos em constante aprendizado. Não existe, sabe, perfeição ainda para nós aqui, não. Olhar para o outro, entender quem o outro é, entender a maravilha que Deus colocou na sua vida, as pessoas com quem você convive. Olhar para dentro da sua casa e ver, meu Deus, eu tenho uma casa. Sabe, dias como esses que nós estamos vivendo, dias frios, e a gente ter uma casa, a gente ter um lugar para voltar. Eu acho que a pior tristeza do mundo deve ser você não ter para onde ir. Você não ter um lugar para chamar de seu, você não saber quando você vai poder tomar um banho, quando você vai poder colocar uma roupa limpa. E às vezes, e eu vou falar para o contexto realmente familiar, às vezes isso banaliza. Porque está tão automático eu abrir o meu guarda-roupa e pegar aquela roupinha lá. Está tão automático eu chegar, abrir a panela e falar, nossa, só tem isso. Mãe, você fez isso, sabe que eu não como essa carne. Que tipo de crente, que tipo de cooperador nós estamos sendo? Você olhar para uma mulher mais bonita na rua, achar, nossa, que mulher linda, e você não ter coragem de pagar um salão para sua mulher? E quer que a mulher seja linda. Como? Não existe mulher feia não, viu? Existe mulher mal produzida. Eu não conheço uma que entra para o salão e saia feia. Sai tudo linda, maravilhosa, mas custa caro. E quando dá, não reconhece, não vê, não faz um elogio. Sabia que isso é cooperar com Deus? Porque Deus, para abençoar um casamento, Ele precisa da nossa cooperação. Deus, para cooperar com a sua família, Ele precisa de você, jovem. Honrando seu pai e sua mãe. Como que nós vamos dizer que, eu estou fazendo tudo o que está ao meu alcance? O alcance, então, é do tamanho desse degrau. Eu não sei você, mas eu preciso melhorar. Por que eu preciso melhorar? Porque tem muito. A régua, olha, escuta isso, a régua de Deus é grande. A régua dele é alta. Deus não nos chamou para sermos qualquer um. Deus não nos chamou para termos qualquer tipo de família. Deus nos chamou para sermos exemplos. Exemplos para os vizinhos.
exemplos para os nossos familiares. Eu tenho certeza que, assim como eu, na sua família, tem muita gente ainda que precisa de Jesus. Quantos você ganhou para Jesus na sua trajetória como cristão? Porque às vezes a gente fala, nossa, eu tenho dificuldade de pregar em público. Gente, na família. Na família. Quem é que não está passando por uma crise? Quem é que não está precisando de uma palavra? E eu e você recebendo todo domingo, quinta, terça, nesse lugar, estamos obesos, espiritualmente falando, carregando uma palavra poderosa. Mas por que a gente não está sendo ouvido? Primeiro, porque talvez a gente não esteja falando. Segundo, porque às vezes a gente está falando da maneira errada. Porque crente chato, gente, é um absurdo o tanto que tem crente chato. É um absurdo. Você fala no ambiente de trabalho, eu sou crente. Nossa, todo mundo vira até... Você é crente? Nossa, crente... Nem parece que você é crente, porque crente, sei lá, um pessoal tão chato, insistente, tudo é proibido. Quem disse? A gente não faz porque não quer. É lícito. Mas não convém. Temos a alegria. Quem disse que crente tem que andar com a cara carrancuda? Com um bicão? Não sabe sorrir? Entrou para a família, agora lá vem os crentes. Os crentes, parece que está... Gente, pelo amor de Deus, precisamos realmente ser outro tipo de crente. Temos que nos lembrar, somos cooperadores de Deus. Como que Deus vai chegar nessas pessoas? Tem alguém doente na sua família? Vai lá. Leva a palavra. Mas eu tenho medo, irmã Vanessa, do que vão pensar. Medo? De quê? Olha, eu tenho assim no meu coração que nós estamos muito passivos. Muito passivos. Quando a gente observa a palavra de Deus, a gente viu Deus usando homens e mulheres, como eu e você. Às vezes com menos qualificação que eu e você. Naquela época tudo era muito mais difícil. E homens e mulheres, porque estavam apaixonados por Deus, queriam passar isso. E eu quero perguntar, você está apaixonado por Deus? Nós precisamos estar apaixonados por Deus. Tem que ter uma paixão, algo queimando. Se você não está sentindo isso, eu digo a você, vá buscar sentir. Porque a razão de todas as pessoas falarem, a gente vê que as igrejas estão frias. E realmente, a palavra nos alertou que no final, o coração e o amor iam se esfriar. Mas assim como a gente deve fazer no nosso casamento, que tem que investir, a gente também tem que investir com Deus. A gente tem que investir na intimidade. As pessoas perderam a intimidade com Deus. Sabe, o que é para você fazer com Deus, só você e Ele, não tem pastor que vai poder fazer por você. O seu tempo de consagração, o seu tempo de oração, o seu tempo de busca. Eu sou de uma época que a gente tinha que buscar. E graças a Deus, porque isso foi o que firmou o firme alicerce que hoje eu tenho. Mas hoje em dia a gente vê um povo raso. Um povo que parece que se der um sopro, o negócio está desmoronando, e eu vou para outra igreja, e eu vou para outro lugar, e eu vou procurar outra religião. Porque não tem um negócio fundo, não tem um negócio mais profundo no Senhor. E isso é cooperar. Não muda. A cooperação está em como nós fazemos. Não precisamos de muitas coisas. Nós precisamos de um tempo com o Senhor. Entrar para o nosso quarto, fechar a nossa porta. Eu tenho certeza, você não precisa... Eu estava de olho fechado, mas quando eu falo, vamos tirar um tempo de oração em outras línguas.
Você acha mesmo que o Espírito Santo merece isso? Você acha mesmo que você vai ser afogueado dessa forma? Aí queremos colocar a culpa na igreja, em quem está ministrando. Queremos colocar a culpa na música, que não foi suficiente, porque tinha que ter mais uma música. Você está entendendo o que eu estou falando? A peia primeiro foi em mim. Não pense que eu estou a bola da vez, não, porque eu não estou. Estou precisando de uns arroxos. Eu estou precisando de uns ajustes. Estou precisando. Por quê? Mudar de fase. E Deus disse para você, você precisa mudar de fase. Você precisa mudar de fase. Você precisa sair da fase que se encontra. Ah, mas eu já tenho 50 anos de crente. Você precisa mudar de fase. O caldo precisa engrossar. Quando Paulo fala que não pôde dar ali um alimento mais sólido, porque aquelas pessoas estavam merecendo e precisando do leite genuíno, era por falta de quê? Não era de idade, não, era maturidade. Maturidade na fé. Em saber fazer, em colocar força para fazer. E existe algo para você fazer. Algo para eu fazer. Na minha casa, eu preciso ser uma mulher melhor para o meu marido. Você precisa ser uma mulher melhor. Mas eu não gosto. Eu acho muito chato esse negócio de cuidar do meu marido. Não delegue as coisas que você precisa fazer para o seu marido. É o fim da picada. Mulher, às vezes, mesmo que você tenha uma pessoa na sua casa que faça, mas a ordem tem que ser tua. Você precisa falar, olha, eu quero que coloque as camisas dele assim. E pegue nas camisas, é você. Nossa, eu tenho dificuldade de passar. Compra aquelas passadeiras a vapor. Mas diga, olha aqui que eu passei para você. Está acabando isso, porque hoje em dia as mulheres querem dizer que querem ter os mesmos direitos. Aí depois não aguenta no lombo. Porque não tem a força. Deus não nos chamou para ter isso, para fazer isso. Quem vai governar uma casa é o homem. Com auxílio da mulher. E graças a Deus por isso. Porque a submissão é um lugar de proteção para nós, mulheres. Agora, isso não dá o direito também do homem ser aquele cara que já chega querendo só mandar, querendo só exigir. Fale com amor. Lembre que Deus mandou você amar ela como Ele mesmo amou a igreja, dando a vida. A mais importante da sua vida tem que ser a sua esposa, abaixo de Deus aqui nessa terra. Não é a sua mãe, não, bonitão. Aleluia. E vamos quebrar essas coisas de, eu não me dou bem com minha sogra. Vá passar a dar bem com a sogra. Ama mesmo. Nossa, mas a gente não bateu, nunca batemos, a gente é muito diferente. É tempo de você ajustar isso. Conquiste essa mulher. Mostre para ela que você é a mulher mesmo preparada para ter o filho dela. Eu nunca tive um problema com a minha sogra, mas eu trato ela melhor do que eu trato a minha mãe. E por que eu faço isso? Porque se não fosse ela, eu não tinha aquela maravilha. Aí às vezes você está com um troféu, mas você não quer dar honra. Ele é teu, querida. Mas dê honra a quem tem honra. A sua sogra merece sua honra. Isso é cooperar com Deus. Como que tu vai ganhar ela para Jeová? Como que você vai ganhar a família do teu marido se você não consegue ter uma boa... Sabe, você não anda lá, você não tem uma boa aceitação. Isso é cooperar. Eu acho incrível, quando a gente olha para a palavra de Deus, tudo vai se ligando. Porque cooperar com Deus está muito associado a você fazer aquilo que Ele faria. Não Ele fazer o que nós devemos fazer. Deus não vai fazer o que você precisa fazer. Mas a gente precisa imitá-lo. E olhar para Deus e entender, eu preciso ser melhor.
Como que Deus agiria se tivesse diante de um problema como esse? Sabe, se você está passando por alguma situação, pensa assim, como que Deus resolveria isso? Ah, mas eu estou com um problema nas finanças. Deus faria o tanto de conta que tu fez? Não, ele não é imprudente. E se você caiu nesse erro, peça perdão e se liga novamente. Comece tudo do zero. Mas comece. Deus usa pessoas comuns para coisas extraordinárias. Deus usa os improváveis para fazer aquilo que ninguém achava que seria possível você fazer. Dentro da sua casa, dentro do seu ambiente de trabalho, dentro da sua igreja. Sabe, quando eu olho para essa igreja e vejo o quanto que eu preciso cooperar mais. Quando eu olho e vejo, meu Deus, eu estou numa escala, eu quero cobrir outra escala. Você precisa desejar isso. Precisa estar no seu coração. Ah, mas por quê? Porque isso é cooperar com Deus. E eu vou te falar, Ele é um bom recompensador. Ele é um bom pagador, foi falado aqui. O sacrifício dele, sabe, isso é muito mais do que recompensa para mim e para você. Sabe, o fato de você estar num ambiente como esse, seus filhos estarem sendo cuidados, ouvindo essa palavra. A maior parte dos adolescentes que estão servindo hoje aqui são adolescentes que estiveram lá no departamento infantil, sob o comando da tia Val. E olha para eles e veja, viu? São os pastores daqui, os futuros pastores. Esses aí que a gente está olhando, que a gente pensa, são eles mesmo. São eles que vão nos alimentar. Eles que vão trazer palavra do alto para nós. São eles que vão ter visões. Eles que vão ser usados nos dons. E quando a gente observa isso, a gente entende qual é o papel de nós. Cada um como igreja. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Esse templo aqui é só um lugar onde nós nos reunimos. E essa igreja não pode ficar apenas aqui. Essa igreja tem que ir com você aonde você vai. Aonde você chegar, as pessoas precisam olhar para você e ver, ei, tem socorro para mim. Ei, tem uma palavra de Deus. Eu sei o que vai vir. Eu sei que eu posso confiar. Não é uma pessoa leviana na fé. É uma pessoa crente. Uma pessoa que eu posso confiar. Aleluia. Aleluia. Sabe, tem uma passagem que espelha muito o que eu estou falando. Muitos conhecem a história de Moisés, amém? Moisés foi, o pastor até falou de Moisés no último culto. Mas Moisés era um homem que ninguém daria nada para ele, porque ele não tinha facilidade em falar. Ele tinha dificuldade nas pronúncias. Alguns estudiosos falam até que ele chegava a ser como um gago. Pela dificuldade que a pessoa tem em pronunciar algumas palavras. E você sabe que ele fez proezas. Sabe que ele não apenas fez para ele, mas eu quero trazer o exemplo dele, porque Deus falou comigo. Nunca vai ser só para você. Deus fez com Moisés algo que não foi só para molhar a vida dele, mas foi para molhar uma multidão que o acompanhava. Uma multidão que estava ali atrás dele, esperando um comando. Eu vou ler lá em Êxodo. Aleluia. Pode projetar aqui, por favor, Êxodo 13. Se você está com a sua Bíblia, eu vou ler alguns capítulos, Êxodo 13, 17. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. A Bíblia diz assim: quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse, se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltam para o Egito.
no 18 diz assim: assim o Senhor fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. No 20, só para a gente ganhar tempo. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etá, junto ao deserto. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Sabe quando você olha aqui, Êxodo 13, a partir do 17, a Bíblia fala que eles foram conduzidos, Deus os guiou pela rota da terra dos filisteus. Não guiou pela rota ali mais próximo dos filisteus, mas ele guiou por outro caminho. Ou seja, tinha um caminho mais próximo, e a Bíblia fala que Deus os levou todos eles por outro caminho, o mais longe. E o que isso quer dizer para mim e para você? Se fosse na atualidade, a primeira coisa que a gente ia falar: não, só um minutinho, eu tenho um jeito melhor. Vou colocar no meu Waze, vou colocar no Google Maps, vou aqui pedir uma ajuda e nós vamos por um caminho onde não tem engarrafamento, onde não tem trânsito, onde tudo é mais perto, onde não tem pedaço. A gente ia querer dar o nosso jeitinho. E você repara que aqui o Senhor mesmo, Ele tirou eles daquele lugar que era mais próximo para ir para o lugar mais longe. E você sabe que o lugar mais longe é mais demorado? Sim ou não? É. E muitas vezes Deus faz isso com a gente. Às vezes a gente está falando: Senhor, eu quero isso, mas eu queria que o Senhor fizesse assim e assim. E Deus está falando: não, eu quero que você vá por ali. E você: não, ali não, porque ali é longe. Ali vai dar muito mais trabalho. Ali vai demorar mais para eu chegar no alvo. Então eu vou querer o quê? Antecipar. Só que com Deus é diferente, bonitão. Não reclame de estar demorando, não. Não reclame do processo. Não reclame, porque Deus sabe o que ia acontecer se você fosse mais rápido. Deus sabe muito bem se você pegasse o caminho mais rápido que estava ali. Parecia que estava tudo perfeito, tudo cooperando. E de repente Deus virou e falou: não vai por ali não. Às vezes a gente está dessa forma, parece que tudo está cooperando. Até no nosso trabalho, na nossa vida, a gente está vendo aquela multidão de gente, parece que está todo mundo me levando para lá. E Deus está falando: não, volte, vai para lá. E a gente não gosta de voltar. Nós estamos sem paciência para demora. Nós estamos sem paciência para espera. Antigamente, não tinha nada disso. Eu lembro da minha avó falando: minha filha, quando a gente precisava ir de uma casa para outra, de um lugar para o outro, era uma demora. E a gente esperava. E aqui a gente está vendo justamente, Deus ainda fala assim: não, eu não vou levar eles por aqui não, porque eles vão dar de frente com a guerra. Como quem diz, tu vai aparelhar, frente a frente com o inimigo, e eles vão recuar. Quantas vezes Deus nos livre e a gente não tem nem ideia. Deus nos livra, queridos. A gente não pode ficar o tempo inteiro achando que Deus está errando, está demorando. O que é que eu estou fazendo? Eu vou me examinar. Tudo leva um tempo. José, para sair de escravo a governador. José, antes de ser um governador, onde ele ficou? Ficou preso. Se fosse outra pessoa, a gente logo falaria: como que vou sair daqui para ser um governador? Mas Deus tem o jeito dele. Ele tem a soberania dele. Nós somos cooperadores, sim, mas a soberania dele, a glória dele, ele não dá para ninguém. Se ele estabeleceu de um jeito, você precisa se submeter.
Ah, mas está demorando, eu estou vivendo o plano, estou fazendo tudo certo e não está acontecendo. Se ele está mandando ir por outro caminho, qual o problema de tu pegar outro caminho? Sabe que tem coisas que não é retrocesso, é recomeço. Tem gente falando, não, eu não vou não, eu não retrocedo, voltar para aquele lugar, não, vou não. E se é um recomeço? E quando Jesus falou para Pedro, volte lá, aonde você jogou a sua rede e não tinha nada, mas sob a minha palavra, vá, volte. Isso é ou não é voltar atrás? Isso é ou não é um recomeço para uma longa história? E a gente acanhado, preso, querendo facilidade, a geração do fast food, a geração do micro-ondas, de colocar lá e sair logo na mão. Tem tempo, queridos. Você precisa apreciar o tempo das coisas. Você precisa estar maduro para pegar aquilo que você precisa pegar. Um pai nunca vai dar a um filho um carro sem ele ter a idade para uma habilitação. Se você não está habilitado o suficiente para passar para outra fase, é tempo de se habilitar. É tempo de se habilitar. E a Bíblia fala, você vai ver aqui o contexto depois, nós vamos ler lá já em 14, amém, Êxodo 14, vamos para 14:1. Aleluia. E outra vez o Senhor dizendo, disse o Senhor a Moisés, diga aos israelitas que mudem o rumo, olha aí, mudem o rumo. Não era ele que estava ali direcionando? Era. E depois ele no 14 mandou mudar o rumo? Mandou. E Deus pode mandar você mudar o rumo? Pode. É isso que eu quero que você se atente. Parar de ficar na mesmice. As suas ações repetitivas vão te dar os mesmos resultados. Ei, as suas ações repetitivas vão te dar o mesmo resultado. Não tem como você mudar de fase e continuar do mesmo jeito. E Deus fala para mudar o rumo. E o rumo para acampar em outro lugar. Eu quero que você vá, só para eu ganhar tempo, lá para o 19. Vamos primeiro para o 19 aqui. Isso. 14 e 19. Aleluia. Aliás, vamos ler a partir do 13, senão eu vou cortar muita coisa, vai tirar do contexto. Moisés respondeu ao povo. O povo estava clamando, só para você contextualizar, o povo estava clamando. Estava desesperado porque viu muitas mudanças. Assim como vocês, assim como eu. Quando começam a ocorrer muitas mudanças na nossa vida, a gente começa a querer clamar. E eles foram clamar dizendo, foi para cá que você nos tirou para a gente morrer aqui? Não tinha túmulo suficiente lá não? A gente preferia ter morrido lá do que vir morrer aqui. E Moisés, ouvindo aquele povo ali, o tempo inteiro em cima dele, ele disse, não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje. Porque nunca mais vocês verão os egípcios que hoje vêm. Olha, eu vejo assim Moisés sendo inspirado. Porque ele não sabia o que estava por vir, não. Ele tinha uma certeza que Deus ia livrar. Mas não assim a ponto de ser tão ousado em falar. Mas a confiança em Deus, queridos, vai nos levar a um nível maior de ousadia. Quando a gente confia em Deus, a gente fica mais ousado. A gente fica mais intrépido. Pode passar, por favor. E ele diz, o Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. E Deus nos diz para ficarmos calmos. Ficarmos calmos diante da adversidade. Ficarmos calmos diante daquilo que está ali nos oprimindo. Diante daquilo que está vindo atrás de nós. Aleluia. Próximo, por favor. O Senhor então disse a Moisés, por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Sabe, tem coisas que a gente pergunta para Deus e Deus não está nem disposto
a parar para falar com a gente, porque Ele tem pressa para você correr. Se Ele colocou algo na sua mente, na sua cabeça, você precisa correr. Ele não mudou de ideia, Ele não tem o plano B. Olha, o motivo dele falar assim, olha, vai para esse rumo, vai por aquele, é só porque Ele sabe onde é melhor. Mas o plano dele é o mesmo. Ele não mudou de ideia. Aleluia. Pode prosseguir, por favor. Erga a sua vara, estenda a mão sobre o mar e faça as águas se dividirem para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu gosto quando eu leio isso. Um homem comum, com algo natural, fazendo sobrenatural. Um homem comum, com algo natural, fazendo sobrenatural. Pega isso para você. Você é um homem comum. Você é uma mulher comum. Você pode ter algo comum na sua mão. Algo naturalmente comum. Algo físico que você não... Você às vezes olha e fala, não, como que Deus vai me abençoar com isso aqui? Mas quando Ele te dá uma palavra, quando Ele te dá uma direção do que fazer, a Bíblia fala que Ele simplesmente deu essa ordem. Sabe? Deus é ou não é Deus para poder abrir esse mar sem precisar de Moisés? Queridos, pelo amor de Deus, Deus poderia muito bem abrir o mar sem precisar de um cajado, de uma vara, sem precisar de um homem natural. Mas Ele quis fazer isso para mostrar para mim e para você que Ele colocou o bastão na minha mão, na sua mão, e está falando, avante, avança, vai para frente. Isso é ser cooperador de Deus. Deus está falando com você o que você precisa fazer na sua casa, nos seus estudos, o que está na tua mão. Agora, se você não for ousado o suficiente para levantar esse cajado, meu querido, não vai acontecer nada. Se você não tiver a intenção, porque a gente precisa ter a intencionalidade. Eu vou me levantar, mas vou me levantar para quê? Outra coisa, você precisa, além de tudo, ser intenso. Tem uma intenção, mas tem uma intensidade. Eu não vejo um homem como Moisés parando e simplesmente colocando uma varinha. Vai que vai acontecer ou não. Eu vejo um homem ousado que tocou naquelas águas e viu diante dos olhos dele uma terra seca para passar. O que está de obstáculo diante de você? O que tem colocado uma pressão que não tem se rompido diante de você? Deus está falando para você hoje, para você se levantar com o que você tem. Com o que você tem. Sabe, Deus nunca chamou pessoas prontas. Deus chama os disponíveis. Amém. Aqueles que estão disponíveis. Aqueles que querem viver o sobrenatural. Deus não vai olhar e falar assim, olha, você, fulaninho, você está melhor do que aquele, então você vem. Não. A Bíblia fala que ele não era nem um homem eloquente, ele não tinha condições de ser. Por conta mesmo de uma deficiência que ele tinha. E Deus justamente... usando dessa deficiência, levantou ele como um espírito de liderança. Aleluia. E você já sabe que eles passaram. E eles não apenas passaram, mas quando eles passaram, os outros que estavam perseguindo continuaram, viu? Eu quero te dizer, você vai se levantar e a perseguição não vai parar, não. Porque perseguição é bíblica para aqueles que estão ali, perseguindo um alvo. Mas Deus também diz no final, agora toque novamente que as águas vão fechar. E as águas vão fazer com que eles fiquem submersos. Amém. Então existe um comando de voz para abrir e para fechar. E sabe o que isso me mostra? Que esse é o Deus que abre a porta. Mas Ele também é o Deus que fecha a porta. E tudo isso Ele delegou a mim e a você através da autoridade. Tudo isso Ele passou para mim e para você. Sabe, Deus, Ele não tem problema, queridos, em a gente fazer aquilo que Ele mandou a gente fazer.
Tem gente pensando que isso é a gente desmerecer, sabe, a soberania de Deus. Muito pelo contrário. Isso é a gente saber, eu sei em quem meu Pai é. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei o poder que opera. Eu vou fazer do jeito que Ele está mandando. Eu sei que Ele é o meu Deus. Eu sei que Ele vai adiante. Eu sei que da boca dEle sai uma palavra de vida eterna. E eu não vou sucumbir. Aleluia. Ministério de música, por favor. Aleluia. Eu sei, queridos, que você pode estar pensando que eu estou querendo lhe animar. Mas eu estou aqui para destravar uma chavezinha. Algo que você precisa fazer. Que você talvez esteja procurando que Deus vai fazer por você. Que você esteja clamando, mas Deus está te dizendo: ei, bata nas suas costas, é você mesmo quem vai fazer. Ei, é você mesmo que vai se levantar. É você que vai agir com autoridade. É você que vai colocar o dedo na cara do cão e mandar ele sair. É você que vai expulsar tudo aquilo que está errado dentro da sua casa, da sua família. É você que vai se levantar. Aleluia. Pode se colocar de pé? Aleluia. Aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, porque nós sabemos que há poder. Há poder, Pai, quando o Senhor diz. Há poder, Pai, quando a gente escuta com atenção a palavra do Senhor. Obrigada, Pai, porque isso não é apenas um conto, mas isso é uma verdade. Nós cremos na verdade da Tua palavra. Nós sabemos, Pai, que o Senhor vai adiante. Pai, nós sabemos que o Senhor está conosco. Nós sabemos, Pai, que o Senhor tem provisão. Sabe, querido, se você tem algo a ser nesse dia, deixado para trás, eu te encorajo a você mesmo no seu lugar, fazer uma oração com o Senhor e dizer: Pai, eu assumo o papel que é meu. Pai, eu assumo a obrigação que é minha, a responsabilidade que o Senhor mesmo colocou em mim. Em nome de Jesus, eu vou adiante. Eu não vou recuar. Eu não vou retroceder. Se o Senhor mandar eu virar para a direita, eu vou virar para a direita. Se o Senhor mandar eu virar para a esquerda, eu vou virar para a esquerda. Eu não vou ficar contabilizando o tempo. Se está demorando. Se está demorando o tempo passar. Mas eu vou confiar na Tua palavra. Eu vou seguir adiante. Pai, em nome de Jesus. Obrigada, Pai, por homens e mulheres ousados. Obrigada, Pai, por homens e mulheres intrépidos. Em nome de Jesus. Obrigada, Pai. Em nome de Jesus. Nós declaramos, Pai, oh Senhor, o Senhor é o Deus da nossa vida. Nós amamos o Senhor. Nós reconhecemos que não estamos sós. Nós reconhecemos, Pai, que dependemos de Ti. Que tudo o que precisamos está no Senhor. Não há problema demasiadamente grande para Ti, Senhor. O Senhor é tão poderoso. Oh, Pai, obrigada. Eu declaro, Pai, uma velocidade em nossos pés. Uma velocidade em nossos pés. Uma intensidade, Pai. Uma intensidade para corrermos. Oh, Pai, obrigada. Em nome de Jesus. Tira, Senhor, toda vagarosidade. Todo espírito de lentidão. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor.